Você está com A Cor do Dinheiro, o canal, e está com o Think Tank, programa, talvez dos programas porta-aviões do canal A Cor do Dinheiro. Ora, como sabe, todas as semanas, eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar estamos aqui para lhe analisar a semana política e económica. E antes de irmos à agenda desta semana, deixe-me só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e também este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidate. Agora sim, vamos ao menu desta semana. Ainda as consequências da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e as implicações políticas que ela está a ter. António Costa diz que só fala no fim dos trabalhos. Que jeito há-se que dá. O Presidente da República diz que não vai dissolver o Parlamento por mais que a oposição a pressione, apesar dos erros e dos escândalos que este e outros processos estão a criar. O mesmo Presidente da República diz que, no entanto, mantém o poder de dissolução do Parlamento. Ora, em que é que ficamos? É isso que vamos ouvir dos nossos dois convidados. Joaquim, quer começar? Em que é que ficamos? Posso começar, mas isso já é uma história que já vi várias vezes. Que é a história do caçador que saiu para ir à caça e esqueceu-se da espingarda. Como assim? Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa foi para presidente, mas esqueceu-se que um presidente só caça desde que leva espingarda, isto é, só exerce os seus poderes desde que previamente tenha preparado as condições para poder exercer os seus poderes. Ora, este presidente entrou em funções enfrentando um contexto novo, isto é, deu posse a quem não tinha ganho as eleições. E isso é uma coisa que se paga muito caro. Ou seja, quando quer exercer os seus poderes presidenciais, descobre que precisa de uma alternativa para poder dissolver o Parlamento e a situação em que está é que não pode dissolver porque iria ter o mesmo resultado daquela Assembleia da República que dissolveu. Desculpe lá interrompê-lo tão cedo no seu raciocínio, mas há aqui uma dúvida que eu tenho. O Presidente da República tem esse receio, ou seja, de que o resultado não seja muito diferente, nomeadamente uma vitória do Partido Socialista, ou a questão é outra? Eu não sei, fico cada vez mais com a sensação que o Presidente tem medo de um resultado diferente, que é, imagine, o PSD ganhar, qualquer coisa à volta dos 29%, 30%, o Chega a ter qualquer coisa entre os 13% e os 15%, e, portanto, tornar-se uma solução inevitável do Governo. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa ter receio que depois todo o país e a esquerda digam assim, você é o responsável por levar o Chega para o poder. Não será antes disto? Vamos recuar na história política portuguesa e descobrir de onde é que veio o Salazar. E o Salazar veio do Partido Republicano. É verdade. Isto é, não que ele fosse membro do Partido Republicano, mas nos meios da Igreja Católica em que ele se movimentava, o grande adversário era o Partido Republicano, que ganhava sempre as eleições. Ora, passados estes anos todos, o que se verifica hoje com o Partido Socialista é que está na mesma situação em que nasceu Salazar como agente político. Isto é um partido que, justamente por ser o partido charneira, é o que ganha sempre as eleições. E se não ganha com maioria absoluta, é, em qualquer caso, um partido indispensável para a configuração do poder. Ora, isso foi justamente o objetivo bem realizado do Afonso Costa, quando dizia ninguém pode governar contra o Partido Democrático, que era o nome que na altura tinha o que veio a ser depois o Partido Republicano. Hoje, a situação em que estamos
não é do Afonso Costa, mas é do Salgado Zana. Isto é, o Zana era quem tinha a teoria do partido indispensável, Partido Socialista. E, portanto, bastava estar colocado na posição certa e, inevitavelmente, o poder tinha que ser configurado a partir do Partido Socialista. Ora, aquilo que aconteceu ao Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha a obrigação de saber isto cuidadosamente, porque é do tempo em que o Sá Carneiro presidia ao Partido Popular Democrático, e o Sá Carneiro sempre soube que o grande problema na política portuguesa era o PS eternizar-se no poder, anulando todas as alternativas. Com a mesma estratégia do António Costa. Perdão. Do Afonso António Costa e do Salgado Zana. Estou a falar do Afonso Costa, o primeiro com o Partido Democrático. E o Afonso Costa, todos. Sim. Vamos lá ver porque é que é assim. Não é por acaso. Em tempos eu distinguia o Partido Social Democrata e o Partido Socialista pelo tipo de impostos que pagavam. Isto é, o Partido Socialista pagava imposto profissional, o PSD pagava imposto complementar. Ora bom, isto de facto define duas atitudes completamente diferentes perante o orçamento e perante as opções políticas. Ora, aquilo que está a acontecer na situação atual não é diferente do que acontecia em 1920, 1925, 1927. É uma eternização no poder de quem repete sempre as mesmas coisas e impede que se aproveitem as forças de modernização que possam existir na sociedade portuguesa. Porque o poder que se repete e que se reproduz a si mesmo é contrário à modernização, porque isso envolve mexer nas peças que já estavam instaladas. Ó Joaquim, e essa eternização não estará do PS no poder, não estará a ser facilitada pelo facto do Presidente da República ter vindo para a batalha sem uma arma? Não é só isso. Vamos lá ver o que é que esteve na origem do poder inicial do Partido Republicano e do Partido Democrata. Houve sempre agitação a propósito das eleições, pondo-se em causa a legitimidade dos resultados eleitorais, isto é, um Donald Trump avant la lettre, mas isso só aconteceu enquanto esteve em processo de execução a apropriação dos bens da Igreja e a sua posterior distribuição. Assim que essa distribuição terminou, também terminaram as discussões sobre a seriedade das eleições. E, portanto, é quando se normaliza o mecanismo distributivo que também a estabilidade política se consegue obter sem grandes conflitos. O que é hoje o equivalente à distribuição dos bens da Igreja? Os fundos comunitários. Isto é, a Comissão Europeia funciona agora como o ouro da mina funcionou noutros tempos, e como a apropriação dos bens da Igreja também funcionou noutros tempos. O mecanismo é o mesmo. Ora, quem se dedica à política tem a obrigação de saber o que são estas repetições. O que significa que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não é apenas especialista em questões constitucionais. Não, ele tinha que acompanhar o que foi a evolução histórica na política portuguesa. E, portanto, tinha de saber
quando aceita dar posse a um governo que já tinha sido posto em dúvida com o presidente anterior e que o novo presidente, em lugar de pôr em dúvida a estabilidade de um governo com o PS, fez exatamente o oposto. Isto é, fez tudo o que pôde para normalizar essa fórmula governamental com o PS a presidir uma coligação triangular. Agora, este mesmo Marcelo Rebelo de Sousa está impedido de vir dizer que há uma questão de legitimidade neste Partido Socialista. Porque, pelo contrário, conduziu até uma maioria absoluta do Partido Socialista. É verdade. E por isso é que é um caçador que sai às 5 da manhã para uma caçada, mas esqueceu-se da espingarda. Sim, deixa-me vir aqui ao Jorge. Jorge, mesma pergunta para ti, em que é que ficamos? O Presidente diz que, vocês podem pressionar, eu não vou alinhar nisso, apesar de todos os disparates que ele reconhece que o Governo fez, mas depois diz, não, mas atenção, não se ponham-se finos, porque tanto para um como para o outro ficam a saber que eu mantenho um poder de dissolução. E a malta não percebe nada, porque vê o país com um Governo que vai de escândalo em escândalo e não vê saída para isto. Eu julgo que o professor Marcelo, num conjunto de matérias, é uma personalidade imprevisível, mas há umas matérias em que ele é muito previsível. É muito previsível quando se assusta com a decisão, ou seja, é uma decisão que ele não quer tomar e, portanto, ataca logo de raiz, ou seja, tenta, como se costuma dizer, matar a serpente no ovo. Foi o que ele quis fazer. Portanto, ele não tem a coragem política para alimentar uma guerrilha institucional e alimentar as oposições e, portanto, quer matar logo, de uma vez por todas, a serpente no ovo, mas dizendo, não se esqueçam, que eu continuo a ter uma arma nuclear na minha posse. É verdade que saiu à caça sem arma, mas ficou no cofre. É isso que ele está a dizer. Esqueci-me dela, mas se me obrigarem eu vou lá buscá-la. Portanto, ele está nessa figura. Mas eu julgo que nós podíamos olhar para o que está a passar numa outra perspectiva. O PS está a ganhar esta estratégia nitidamente. Claramente. Porquê? Porque o PSD, ao não querer se definir sobre um conjunto de matérias, e especificamente sobre o tema do Chega, está dividido e vai ter que partir para as eleições ou dividido ou unido. E a ideia que se vai unir o partido, porque se vai ter maioria, é também relativamente perigosa. Porquê? Porque os militantes podem não entender da mesma forma, nem os eleitores. O Presidente da República, nesta matéria, também já disse de que lado é que está dentro do partido. Ou seja, o Presidente da República está também a dividir o PSD. E, portanto, nessa perspectiva, o PS é claramente o vencedor com a estratégia de continuar a atacar e de forma permanente o Chega e a relação do Chega com o PSD. E, portanto, isto torna muito mais difícil a política, mas o resultado prático é a tal eternização, ou potencial eternização, do PS no poder. Só que nós temos que pensar também numa perspectiva um bocadinho mais de longo prazo. Na verdade, não foi o Presidente da República este que deu posse à geringonça. Quem deu posse à geringonça foi o anterior Presidente. Mas em condições diferentes. Não, mas deu posse à geringonça. Este Presidente disse 2 ou 3 coisas que mais ou menos nós temos que, não é só dar-lhe o crédito, mas reconhecer que ele tem seguido. Ele tem uma ideia de manutenção da estabilidade política pela estabilidade política. Sim. Sempre disse isso. E foi forçado a dar a maioria absoluta ao PS. Não o quis,
Mas os parceiros de coligação do PS na altura, ou de acordo, o Bloco e o PC, originaram eleições e o resultado foi o PS ter a maioria. E o Presidente da República também nunca se quis pôr numa lógica de ator para fazer configurações políticas. Só que isto tudo é muito frágil, porque a configuração política está derrocada, na minha opinião, total. Porque nós temos o desaparecimento do CDS, temos o nascimento da Iniciativa Liberal, Sim. temos o crescimento do Chega, temos a queda do PC e do Bloco. E o Partido Social Democrata está a tentar fazer uma espécie de quadratura do círculo de uma forma, eu diria, muito pouco estratégica, porque é como se chegou ao poder, mas não sabe bem ainda o que é que vai fazer, sabendo que os outros vão perder o poder, por má governação, incompetência e por tudo o que se está a passar a nível institucional. E isto torna tudo muito mais grave. É mais grave, porque quando nós juntamos as peças, quando nós começamos, eu acho que vale a pena nós de vez em quando pararmos e perceber o que é que foi dito nos últimos meses pelas diferentes figuras e o que é que estão a querer alertar ou o que é que estão a querer assustar. Manuel Pizarro vem dizer que, sobre uma intervenção de Pedro Santana Lopes, que é bom relembrar que nós temos a legitimidade das eleições. Como quem diz, já está a dar um recado à Presidência da República, cuidado porque não nos podemos esquecer que nós fomos eleitos há pouco tempo. Portanto, quero logo pôr um ponto. Augusto Santos Silva vem falar sobre o Chega e a demonização permanente do Chega. O Primeiro-Ministro diz que demitiria um secretário de Estado sobre um texto em que revela que é que um subordinado do PS pensa sobre o Presidente da República. Ora, isto é a degradação institucional toda, quer dizer, de um regime por completo. Não me lembro de coisa igual em 50 anos. Pronto. Carlos César, que nós sabemos o que é que fez na altura com o professor Cavaco Silva sobre os Açores, e sobre o que fez e sobre o que disse, assustou-se com aquelas palavras, mas aquilo são palavras, e obviamente nós temos que respeitar a figura institucional do Primeiro-Ministro, porque ele diz que o demitiria, mas são palavras que um subordinado só escreve se sentir livre que o chefe não lhe dá a pancada. Não me parece que sejam palavras de uma pessoa que pense de uma forma, diria, institucional, Sim. De respeito pelas instituições e pelos cargos, mas ao mesmo tempo de uma certa liberdade interna para dizer aquilo que disse. O Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, é um Presidente que basicamente diz que é malhar na direita e agora está a malhar no Chega porque foi é o novo objeto de malhação, se quisermos. Portanto, quando nós olhamos para este panorama todo, inflação, falta de crescimento económico, o espírito desenvolvimentista, cada vez que o PS vai para o poder, nós temos paixões pela saúde, pela educação, por obras públicas, pela ferrovia, pelos aeroportos, pela TAP, pela IFASEC. Tudo isto é um espetáculo mediático, mas depois, na essência, o que é que nós temos? Não muda nada. Não muda nada. E isto é característica de quem sabe gerir o poder. É preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. Porque na prática está tudo mais ou menos na mesma. Onde é que o PS aprendeu? Obviamente foi na questão das contas certas. Portanto, quando nós juntamos tudo isto, o Presidente da República, pelo menos já tem a chave do cofre onde está a arma para a usar. Não sabe é quando a vai usar. Mas ele está a ver isto como nós estamos a ver. Mas tu achas que ele está mesmo a pensar usar? A sensação que eu tenho é que é a contrária. E a mesma razão faço a mesma pergunta que fiz ao Joaquim. Tu não achas que ele tem medo que a extrema-esquerda se vire contra ele, no caso de haver uma eleição do PSD com o Chega como segundo partido e poderem fazer governo, o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal poderem fazer governo, que o Marcelo tem medo que lhe venham a acusar de ter sido ele a dar acesso ao poder ao Chega? Mas, Camilo, mas o acesso ao poder do Chega
não vai depender do professor Marcelo. Pois, mas o problema é que se ele convocar eleições, a esquerda pode cair em cima dele por causa disso. Não, mas a esquerda vai se dividir sobre este assunto. Onde é que eu quero chegar relativamente ao problema atual? Eu acho que a degradação institucional que nós temos, mais a crise económica e a crise inflacionista, vai gerar, ou tem que estar, na direita nós já sabemos o que é que gerou, a divisão toda da direita, mas vai gerar também um problema dentro do PSD e vai gerar um problema dentro do PS, mais tarde ou mais cedo. Do PSD eu percebo, No PS também vai. Porquê? Porque a figura de maioria absoluta está esgotada. Sim. Já ninguém vai outra vez, provavelmente, dar a maioria absoluta ao PS. E a figura do qual é o papel da esquerda à esquerda do PS também não fica claro. E, portanto, a luta política vai se agudizar e a crispação vai aumentar de forma drástica. E, portanto, tudo isto que se está a passar, por exemplo, a questão da TAP é um bom exemplo do que é a política nos próximos tempos. Como é que é possível formar-se uma geringonça com a ideia, e isto tem que ser uma contrapartida que foi dada pelo Partido Socialista, provavelmente ao Partido Comunista e ao Bloco, que era a renacionalização da TAP. Uhum. E dos transportes metropolitanos de Lisboa e Porto. Agora vêm estes escândalos todos e a esquerda quer vir discutir a gestão privada danosa da TAP. E pergunta, mas só para a gente perceber, esta gestão não é nada privada, esta gestão já é uma gestão pública. Portanto, está-se a fazer um jogo de sombras. Sim. Está tudo a fazer um jogo esquisito à roda da TAP. E ninguém está a querer clarificar o problema da TAP. Estão todos a querer concentrar-se nos problemas de natureza institucional, pessoal, legal e de legitimidades. E isto está a ir a um ponto tal que eu afinal, já disse isto, se calhar de outras vezes, tenho mesmo que deixar de dizer, citar a mim mesmo. A questão das greves virem agora a ser ditas para a esquerda que estas greves permanentes podem ser legais, mas não são legítimas, significa que até a figura jurídica da greve está a ser mal interpretada por uma esquerda que teoricamente está sempre do lado da greve. É verdade. Portanto, nós estamos numa situação, diria, estamos numa confusão institucional que o Presidente da República não se pode livrar. Ele ter dito que não vai usar agora é útil, porque significa que eu não participo neste jogo, mas vocês vejam lá o que é que vão fazer os dois. Os dois aqui é o Governo e a oposição. Oh Jorge, terias toda a razão nessa análise, em minha opinião, se o Presidente da República fosse um tipo sem medos, sem receios. Mas qual não é o foi problema? eleito com essa característica. Pois, mas esse é que é o problema. É quando tu dizes assim, bom, é bom ele dizer que não vai fazer nada agora porque mostra que não está para ceder a ninguém. Mas o problema é que se fosse um presidente como o Cavaco, não é? Que não estava ali a dar confiança a muita gente, o pessoal dizia assim, eu acredito nele. O problema é que o Marcelo já passou demasiada imagem de concubinato com este governo, com este e com os dois anteriores. Mas, Camilo, mas a minha interpretação é que o professor Marcelo ficou com um poder brutal sobre o PS. Brutal. Mas não usa? Não, mas brutal, porque o mail e tudo o que está a acontecer está a degradação total do PS e ele só está a dizer, eu aqui estou a fazer aquilo que prometi aos meus eleitores, a Portugal. Vocês continuam a fazer isto e nessa altura ele vai ter a legitimidade. Eu julgo que ele não tem coragem para antecipar cenários políticos, mas vai ter coragem para, no momento em que vir a degradação, chegar a um limite e ter uma parte do povo que ele dizer, meus senhores, isto agora tem que ser resolvido. Eu vou dizer qual é que eu acho que é o limite dele. É o PSD aparecer nas sondagens sistematicamente com 35%. Aí é que ele se vai mexer. Porque sabe que é impossível continuar a manter o atual estado de coisas. Certo, Camilo, mas não é só a questão dos 35%, é a questão do que é que a opinião pública está neste momento a formular. Porque a opinião pública está-se a crispar outra vez seriamente sobre tudo isto. Mas lá está, Jorge, são as sondagens. Camilo, mas qualquer cidadão comum tem que fazer esta pergunta. O Pedro Passos Coelho não serviu porque tinha austeridade.
a geringonça chegou ao fim porque quiseram. A maioria absoluta do PS é o desastre. Então o que é que nós fazemos com a democracia e com a política? E o Presidente, nessa altura, vai ter que intervir, porque a democracia é exatamente isto. É fórmulas que se esgotam, porque não fazem sentido, e vai ter que aparecer uma fórmula. Quando o Joaquim estava a referir que quando é que nasceram os novos dirigentes políticos, nascem sempre nestas ocasiões. O reaparecimento de figuras, pessoas que estão paradas e que vão dizer, bem, isto não pode continuar assim, porque as pessoas começam a dizer, mas qual é a alternativa? Bom, há sempre umas pessoas que dizem que a alternativa é quem está no poder, porque o poder dá-lhes o poder da redistribuição. Todos aqueles que vivem do Orçamento de Estado vão dizer que continua a estar assim, que isto está tudo muito bom. Mas já nem esses estão de acordo. Não estão de acordo os médicos, não estão de acordo os professores, não estão de acordo as empresas... Os comboios. Não, as empresas privadas que estão ligadas a negócios com o Estado. Sim. Tudo isto está numa situação complexa. Pode-se dizer, mas nós é que estamos a criar os factos? Eu julgo que ninguém está a criar factos neste momento. O que está a acontecer é uma coisa mais estranha, isso é que me fascina ver, nós não termos nenhum poder na sociedade que permita antecipar uma crise. Ou seja, os jornais, por exemplo, uma coisa interessante ver os jornais, o Público, o Expresso, o Observador, que é o negócio onde nós escrevemos, os jornais estão todos a ir numa agenda, eu diria, não é retrógrada, é uma agenda gasta. É verdade. Estão numa agenda estranha porque não estão a fazer despertar novos problemas e novas situações. Estão basicamente a justificar a sua existência com coisas do passado. E a gente olha e diz assim, mas isto faz sentido? Não faz. Mas o que acontece? Mas isso é uma consequência também do que está a passar no sistema político. Jorge, mas aí é que sou crítico. Eu acho que a comunicação social devia fugir a isso. Não é? Aliás, nós certo, procuramos fazer isso aqui no canal Camilo, Acordo do Dinheiro. Todas as épocas têm novos jornais que aparecem, outros que perdem mais força, outros que ganham outra força. E quando nós olhamos para isto tudo, dizemos sempre, isto é um panorama um bocado dramático. Por isso eu estou de acordo com o Joaquim, que o Presidente não foi à caça, mas esqueceu-se de levar a arma, mas eu acho que ele sabe onde é que está a chave do cofre. Sim. E já avisou que vai usar. Já agora também não sei a quando, mas acho que vai usá-la. Podemos ir ao Presidente da República, como eu e Jorge somos caçadores. Temos lá um arsenal em casa, entre aspas. Obviamente, se precisar de alguma que diga. Joaquim, tem aqui o António Alvim, que é uma das pessoas que às vezes vem cá por contributos, é uma pessoa que costuma pensar, nomeadamente na saúde, diz assim, contributo para a reflexão. Ele põe aqui um texto muito grande, mas tem aqui a síntese da primeira parte do artigo, da resposta do António Alvim, interessante. Aquilo que eu penso é que o PST deve, sem drama, deixar ao eleitorado a decisão e assumir aquilo que forem os resultados das eleições. O que é que acha disto? Isto é o que está a fazer Marcelo Rebelo de Sousa. Isto é, ele já fez o diagnóstico e sabe que não tem tratamento para a doença que está a atingir o regime português. E, portanto, a única solução para salvar o regime e não deixar dependente do renascimento do António de Oliveira Salazar é que o eleitorado trate do assunto. Sim. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa já sabe que tem que marcar eleições, porque é por essa via... Eu dou-vos parabéns pela convicção. Vocês estão de acordo nessa matéria. Eu tenho dúvidas, mas ainda bem que vocês arriscam. O PS está refém do Presidente da República neste momento. Mas não é só estar refém. Não é só constitucionalmente, está mesmo refém. É que já não pode fazer nada para alterar o destino. E é nesse aspecto que a previsibilidade do Marcelo Rebelo de Sousa
é útil para percebermos o que se passa agora. Digo já que isto vai ser o título do programa de hoje. Aliás, o Marco pôs ali em destaque: Marcelo já sabe que tem de marcar eleições. Isto vai ser o título do programa de hoje. Agora, atenção, isso é feito para compensar erros anteriores. Sim. Do próprio Presidente. Do próprio Presidente. Porque nunca podia ter elogiado o António Costa como elogiou, porque agora tem dificuldade em dizer, afinal, o que tornou evidente a fragilidade do Partido Socialista foi a maioria absoluta. Ó Joaquim, mas ele nas últimas eleições, quando as convocou, foi: então a culpa é vossa, vocês é que chumbaram o orçamento e não me deixaram hipótese. Agora vai dizer o quê? Na próxima dissolução. Agora vai dizer que o melão era mau. Tinha bom aspecto, mas assim que se abriu o melão, afinal não prestava. Bom, portanto vai utilizar a analogia do melão e o governo só sabe o que é quando se abre. Bom, tinha todos os elementos necessários para concluir que o PS, com maioria absoluta, ia conduzir a um desastre idêntico ao que aconteceu com o José Sócrates. Isto é, o PS, com maioria absoluta, não resiste à tentação do mercado. E, portanto, abre lojas para vender decisões. E vamos ver... É assim que captura a sociedade civil? É verdade. É essa forma de captura? Pois, mas o Partido Socialista nunca foi diferente disto. E quando alguns protagonistas políticos reagiam com indignação ao que era feito pelos dirigentes do PS, tem a ver exatamente com isto. Quando se dizia o Mário Soares engana, é preciso perceber que isso não é dito para atacar, é dito para diagnosticar. Mas porquê é que Mário Soares engana? Mário Soares enganava em função das circunstâncias. Se estava a ser atacado por um lado, tinha que virar para o outro. E, portanto, é navegar à vista, mas é uma forma inteligente de resolver períodos de grande tensão. E foi em função da previsão de uma grande tensão que Marcelo Rebelo de Sousa entra como pacificador. O problema é que essa grande tensão não era sobre projetos de sociedade, projetos de desenvolvimento e de crescimento económico. Era exclusivamente uma tensão na dança das cadeiras. Sim. Isto é, parava a música e agora quem se sentava podia dançar outra vez, quem ficasse de pé tinha de sair do jogo. Rua. Ora, aquilo que o Partido Socialista conseguiu foi deixar o PSD sem cadeira para se sentar. Mas, precisamente quando isso acontece, é que o Presidente da República fica preso na sua falta de instrumentos, isto é, na sair de casa para uma expedição de caça e esquecer-se da arma. Jorge, não te esqueças o que ias dizer, porque nós temos aqui um espectador que é dos indefetíveis do Think Tank, que é o Alberto Tavares, que é de Santa Maria da Feira. Eu, aliás, já o conheci pessoalmente num evento que lá fizemos.
O Alberto diz uma coisa interessante, diz assim: não concordo com a dissolução da Assembleia da República, até porque o povo deu maioria ao PS e este tem de colher o que semeou. O Costa que não pense que vai fugir como o Sócrates e o Guterres. Criou um monstro, tem de o alimentar às custas dele. Mas isto não é o que está a pensar o PSD neste momento? O PSD. Não, o PSD pode estar a pensar nisso, mas tem sempre que contar com a interpretação que o Presidente da República faz sobre o exercício do seu mandato. O Joaquim há pouco estava a referir a questão da dança das cadeiras e eu gostava de pegar nisso na seguinte perspectiva. Graças a Deus, e aí sou católico, estamos em democracia. Porque a democracia tem uma característica boa, que é os mecanismos da democracia ajudam a resolver os problemas que a própria democracia cria ela própria. O que temos de degradação institucional, na minha opinião, e de crise económica e falta de projeto de sociedade é gravíssimo. Porque nós observamos e está bem, e vamos sair disto, onde é que vamos? Bom, temos a esperança dos fundos do PRR. Portanto, isso é, no fundo, a grande figura. Oh Jorge, eu acho que esse foi o pior exemplo que o Presidente Não, sim, mas temos essa figura como figura tutelar de que com o PRR ficamos com os problemas resolvidos. Sim. Mas ninguém está a ver o problema resolvido como sociedade, com pujante de crescimento económico, nada disso. E a dança das cadeiras é muito perigosa. Porquê? Porque o PS vai se tornar um PS mais violento na democracia. Porque sabe que se perder o poder, então nós vamos ter um problema que é quem é que vai ocupar aquelas cadeiras que foram agora todas ocupadas pelo pessoal do PS. E isto é que está de certeza a pôr o partido um bocadinho mais nervoso. Não é porque livraram-se da componente ideológica que era o Bloco e o PC. Mas então o que é que ficou? Ficou o PS do poder. Os tachos. Não, o PS do Estado. É que há uma grande diferença. O PS é um partido do Estado. Sim. E acha mas em democracia é difícil ser um partido do Estado porque tem que entrar nesse jogo com a sociedade civil que tem um escape enorme. Quer dizer, isto está errado. Isto não está certo. Com o ditador isso não se faz. Com o ditador diz, tu calas-te, o PS faz isto outra vez, faz de forma diferente. Faz criando barreiras, criando tensões. Não é por acaso que vários articulistas de esquerda, uns a dizerem que a greve é um problema e outros a dizerem que os empresários falarem é outro. Isto revela que a sociedade não está a querer ter um contrapoder. Esse contrapoder tem que existir. Mas ele existe em democracia. O PS não se vai livrar disso. Não se consegue livrar disso. E, portanto, vai tornar muito mais difícil a solução do problema. Mas, por outro lado, nós temos que acreditar que as instituições vão resolver. Porque isto vai ser destapado. O caso da TAP é um caso evidente. O caso da TAP é um caso em que uma CEO que é despedida, nem por cima não lhe pagam a indemnização, que nem, enfim, se tivessem percebido estratégia militar de César, que comprava os generais inimigos quando tomava conta do território, se lhe tivessem pago a indemnização, se calhar não tinha dito metade das coisas. Exatamente. Agora, levaram a... Não percebem nada de estratégia. Não percebem nada de estratégia, quer dizer, a pessoa foi para ali e diz, vocês, para além de, ainda por cima... Agora é que eu vou abrir a boca. Agora vou contar tudo. Acho que isso foi um erro infantil, se assim quisermos. E, portanto, esse erro infantil agora estão a pagar. Mas o problema é um problema político mais profundo. É que é um país que não sabe o que há de fazer com a TAP. Pois. Ou seja, o PSD quer usar a TAP para desgastar politicamente o PS, mas o que o PSD queria sobre a TAP estava dito anteriormente. A TAP já devia estar em mãos privadas há muito tempo. Privatizar. Então é melhor defender isso. Não estão-se a refugiar nesse tipo de estratégia, que é para o desgaste. E eu acho que isto não vai ser bom para encontrar a solução. E, portanto, o impasse, ou seja, o que eu estou a observar é o impasse que o Presidente não é um criador do impasse, mas é um gestor do impasse. Ele próprio
sabe que são um impasse, porque o PSD ainda não se definiu bem. O tema do Chega para ele é um tema muito complexo para o Presidente da República, por diversas ordens de razão. E, portanto, ele está a gerir o impasse até um limite. Agora, eu queria voltar à questão do mail do Secretário de Estado. Só faltou o Primeiro-Ministro, acho que ele não o podia fazer, mas pedir desculpa ao Presidente da República. Oh, Jorge, deixa-me só interromper, não te esqueças o que ias dizer. Eu achei a declaração de António Costa de uma falta de vergonha lamentável. Por? E por uma razão muito simples. Quando ele vem dizer, é gravíssimo. Desculpe, gravíssimo foi o Pedro Nuno Santos, aqui há uns meses, ter falado do aeroporto com uma decisão já tomada, esquecendo completamente o Presidente da República. Eu não vi o António Costa assumir isso como um erro e pedir desculpa. E dizer que o demitia. Ou seja, isto é oportunismo político. Não, mas são situações que não são equiparáveis. Ou seja, eu acho que na questão de Pedro Nuno Santos era a arrogância do poder do Ministro que achava que estava acima do diálogo institucional com o Presidente da República. Mas este não é Do e-mail. O do Mendes não é. Este é o Mendes, é usar o Presidente da República. Usar, ou seja, é como se estivesse a manipular a figura do Presidente da República. Mas isso é como dizias há bocadinho, ele não fez aquilo se não tivesse apoio de cima. Mas o Primeiro-Ministro fez uma coisa inteligente, que foi dizer, isto é uma coisa seríssima, mas já não se livra disso. O que eu quero dizer é, mesmo que ele tenha enviado pedir desculpas, o Presidente da República, em algum momento, vai-lhe ter que dizer, isto não foi escrito por acaso. Nada disto acontece por acaso. Vamos ver se o Marcelo tem coragem de dizer isso. Não, mas a coragem vem do tal situação que o Joaquim referia. É que depois o panorama vai mudando e a coragem do Presidente é a coragem do país, porque o Presidente da República vai ser tão corajoso como o país. Quer dizer, não podemos ter um Presidente com mais coragem. Havia uma tradição nas empresas que é, uma empresa nunca é melhor que o seu chefe. Ou seja, se o chefe é um corrupto, aquilo gera uma camada de corruptos. O chefe tem uma ética elevada, mas aqui é diferente. Mas sob coragem, sob coragem dos portugueses, dizerem que isto está errado, vai ter, se o povo português tiver coragem, o Presidente terá a coragem para mudar. Mas aqui eu volto sempre ao mesmo, há dois tipos de políticos. Aqueles que vão à frente da turba e dizem assim, follow me. E há outros que põem a turba à frente e depois vão atrás, dizer assim, estão a ver, eu estou a seguir o que eles estão a dizer. Eu tenho muito pouco respeito por este tipo de político. Eu sei, mas é outra, mas diga-se. Isso serve para voltar outra vez ao Salazar. Quem é que produziu o Salazar? Já concordamos há pouco, foi o Partido Socialista, sim, que criou as condições em que um Salazar podia aparecer. Curiosamente, é agora o Partido Socialista quem anda atrás do Ventura, sim, acusando de ser o novo Salazar. Ora, o paradoxo é que é sempre o PS que faz estas coisas. É verdade. Isto é, faz a asneira e depois, para encobrir a asneira, vai aparecer como um herói que combate o dragão, que quer apropriar-se das riquezas do país. Não, o problema não é esse. O problema é que é falta de autoridade política que permite fazer uma comparação completamente absurda entre o Ventura e o Salazar. É que, de facto, o Salazar tinha uma dimensão intelectual que este Ventura não tem. Não esqueçamos o que é que começou por ser a atividade do Ventura na sociedade portuguesa. Desde comentador do futebol até defensor de... Quando era um Vilhena transformado em Ventura, não é? Ainda por cima não se sabe se desenha, não é? Ao menos o Vilhena desenhava. Ora, esta incapacidade para ver a repetição dos figurões é uma coisa que
denuncia as intenções ocultas de um político. Porque não pode deixar de ver isto, mas se continua a atuar como se não visse, então, de facto, o que ele quer é mesmo continuar. É o que se pode designar como... O Joaquim escreveu um texto sobre a mentira e a verdade. Era isso que eu ia dizer. A verdade da mentira. Na mão visível. Não foi? Sim, na mão visível. Eu julgo que o que está a acontecer é que o debate político estão a acontecer dois níveis de, se quisermos, eu não diria mentiras, mas dois níveis de verdade. Há um debate político, que é o que se faz nos mídias, e depois o debate político é aquele mail. Ou seja, é um debate político rasca, baixo. Ou seja, está-se a usar as figuras das instituições, os ministros, os secretários de Estado, os órgãos da administração, tudo isto faz-se, temos que fazer isto para ver se ele se cala, coisas muito... Nada disto tem pensamento para o país, nem visão para o país. É tudo muito voltado para o problema das cadeiras e como é que eu mantenho na cadeira, como é que eu manipulo aquele, como é que eu manipulo o outro. Isto, obviamente, faz gerar uma desconfiança sobre a classe política que dá origem ao Dom Sebastião, mas pronto. Eu faço a pergunta a quem nos está a ver, aliás, é uma parte do meu artigo do Jornal de Negócios amanhã, é assim: há quantos meses nós não temos uma manchete da comunicação social sobre problemas estruturais do país? É sempre o escândalo, o problema, e estes problemas reais do país continuam a ficar para trás, como vocês estão a dizer. E o que vamos ter quando estivermos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril é uma pergunta que o general Yanes colocou num discurso: que é feito das conquistas do 25 de Abril? Sim. Ora, é justamente essa pergunta que o Marcelo Rebelo de Sousa vai ter que responder. Porque ele, ainda por cima, viveu um fim de regime, sabe exatamente como é que esse processo se desenvolve. Até porque o pai dele estava no regime. E agora está a participar numa nova dinâmica de fim de regime. É verdade que os franceses também andam a reabilitar essa expressão, porque também eles estão num fim de regime. De facto, o de Gaulle deve andar às voltas, lá deve ser uma ventoinha, às voltas no túmulo, com aquilo a que está a assistir. Quando vinha para o programa, eu vinha em viagem e vinha a pensar que nós estamos com duas figuras políticas que se deslumbraram com o poder. Quer o professor Marcelo, quer o Dr. António Costa. E lembrava-me daqueles pulos que ambos deram naquele concerto de chutes e pontapés, que era a homenagem, era na altura em que o país parecia um país idílico. Era a pacificação total, o Presidente e o Primeiro-Ministro. Vou pedir ao Marcos, que está na regi, se ele puder recolher essa imagem. Eram os dois aos pulos, o guarda-chuva para dois. Pois, um guarda-chuva para dois e tal, e de repente temos isto tudo de uma forma perturbada. E a questão da marcação das eleições, o Joaquim agora lembrou bem as comemorações do 25 de Abril, porque o que era chegar ao 25 de Abril, estamos a pouco tempo, não este, mas o dos 50 anos. Os dos 50 anos, com uma confusão a nível governativo. É outra coisa que o Presidente está nervoso. Porque a solução para o país, com 50 anos... Cá está a imagem dos dois Jorge. Aliás, ali está só o Marcelo. Falta o Costa. Acho que ele também foi, não é? Faltaram os dois. Não sei se ao mesmo tempo, eu recordo... Não, mas o Costa estava lá, não aparece nesta imagem. Pronto, mas eu queria... Ou seja, 50 anos a comemorar o 25 de Abril com uma crise política em que o Parlamento está a ouvir não sei quantas testemunhas sobre a TAP... Nada resolvido, não temos a inflação, não temos os salários, temos um problema na justiça, temos um problema na saúde, temos um problema na educação.
E vamos ter que fazer renascer o Jornal Amanhã a fazer a pergunta o que é feito do 25 de Abril. Por acaso seria uma ironia, aliás, está ali esta imagem, lá está, tinhas razão, estão os dois. Eu lembro. O Marcelo e Costa ao pé do time. Pronto, exatamente. E agora porque é que os dois não dão um concerto? E, portanto, porquê? Porque isso é a realidade que lhes entrou para a vida política adentro. Eu acho que eles partiram numa lógica deslumbrada, no sentido em que parece que já sabiam tudo, conheciam tudo e que isto ia ser uma simples. E vai-se a verificar que não é assim tão simples. Mas, não, é que se nós olharmos para o presente, recordando o passado, não há dúvida que o Partido Socialista resolveu o problema. Em termos de ficou preso na cadeira onde queria estar. Só que é uma estátua. E a cadeira está a começar a arder. Não, porque não é um dirigente político. É uma memória, é um objeto fixo. Ora, nós continuamos com problemas que obrigam à ação, à operação de políticos ativos. Não podem ser estes políticos de estátua. E, nesse aspecto, nós poderíamos dizer não havia ninguém mais preparado para perceber isto do que Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Joaquim há um bocado dizia que o Marcelo já tem a certeza que vai ter que dissolver o Parlamento. A questão é saber quando. Ele já sabe. Bom, mas agora vamos colocar esta hipótese. Imagine que a solução que se perspectiva é PSD, primeiro partido, 31%, 32%, é difícil passar dos 32%, Chega, com 14% ou 15%, e depois Iniciativa Liberal, 5% ou algo assim do género. Que alternativa é que a gente tem? Não, é que nessa configuração o PS ainda terá 32%. À volta disso, com o sacrifício da extrema-esquerda, sim. E, portanto, a configuração óbvia é... Mas com o Chega no governo ou sem Chega no governo? Não. Justamente para não ter o Chega no governo, o PS tem que se aliar com o PSD. E acha que é isso que o Marcelo quer? E esse era o projeto do anterior dirigente do PSD, Rui Rio. Sim. E, portanto, o Rui Rio e os seus apoiantes vão ser os principais propagandistas desta aliança necessária. Não é sequer... Mas do Rio ou do PS? Eu julgo que vai ser do PS. Não, vai nascer uma corrente. O PS é que vai tomar a iniciativa da aliança. Não, vai nascer uma corrente. A grande alteração estratégica no país político é esta. O PS vai começar a dar um salto para o Bloco Central. Porque é a maneira de... Mas só depois de perder as eleições. Não é só depois de perder as eleições. Vai começar a dar sinais que... E repara, o Presidente da República respira um bocado esta ideia do Bloco Central. Sim, para o Presidente. Claramente. Pronto. E ao continuarem um Chega, vai criar uma situação em que parece que para o país o que é mesmo bom era que o PS e o PSD se entendessem. E eu acho que aí vai ser onde eu acho que vai haver clarificação política. Mas e tu não achas que isso pode ser um erro? Porque deixa o Chega livre para capitalizar tudo? Não tem alternativa. Porque ficam sem alternativa. Porque como os dois se centraram, aí eu acho que a vitória do PS é evidente, os dois se centraram na disputa que o Chega era um parceiro não recomendável. Sim, é que parece dar a sensação que o PS e o PSD, cada um, fazem um esforço para mostrar que não querem estar ao pé do Chega. Pronto, então vão ter que estar os dois juntos. É a conclusão. É inexorável. E isso é que vai criar atenção nos dois partidos. E nessa altura é que eu acho que vai haver o debate político a sério.
Porque as pessoas vão dizer, não, mas espera aí, mas perguntar juntos para quê? Pois esse é que é o problema. Esse é o problema. Sim, é que não estou a ver reformas a saírem daí. Pronto, mas é por aí que vai. Não sei se o Joaquim tem a mesma opinião, mas... Joaquim, o PS e o PSD juntos, qual é a reforma que sai dali? Provavelmente os nossos espectadores não conhecem os detalhes do Pátio das Damas, que é a entrada para o Palácio de Belém. Nós falámos disso nas primeiras edições do Think Tank, até fizemos lá um programa. Pela via da Calçada da Ajuda. Mas há lá uma estátua, que são dois anjos, Sim. um mais gordo, o outro mais magro, agarrados um ao outro. Sim. Esta estátua foi para lá, ao sítio onde ainda hoje está, quando era o governo Mário Soares Mota Pinto. E foi lá colocada justamente para dizer isto é a estátua do Bloco Central. Do regime. Que era uma forma de ironizar com o que era a situação. Ora, justamente a fórmula do Bloco Central em situação de emergência é um imobilismo. Só pode ser com estátua. Porque se fosse com pessoas vivas, o simples facto de estarem juntas uma da outra ia provocar atrito. Mas não, como são estátuas de pedra, não têm atrito nenhum e ainda lá estão hoje para mostrar o que é o Bloco Central. Portanto, o Bloco Central só existe provisoriamente. Porque qualquer dos participantes está só à espera de dar o salto abraçado a outros participantes. E há aqui uma outra componente, nós vamos ter tempo de falar isso, Mas podemos guardar para o próximo programa. Que valeria a falar no outro programa, que é o país sempre quis um Presidente da República diferente da cor política do Primeiro-Ministro. E quando conviveram foi por exercício do mandato normal do Presidente da República. Qual é a dificuldade agora? Primeiro, uma maioria absoluta do PSD, que o PSD pode ter essa ambição, dizer, bom, mas os senhores já viram, tem um problema para ser explicado o que é que foi a maioria absoluta do PS. Sim. E também não há a história da última maioria absoluta do professor Cavaco. Portanto, tem logo aí um pequeno problema de imaginário dos eleitores. Mas também tem outro problema, é como é que se dá uma maioria absoluta na mesma linha do Presidente da República. Sim. Portanto, é uma outra componente em que o Presidente da República realmente é melhor estar bem aconselhado porque não vai ter noites de sono muito fáceis. Mas ele também dorme pouco, também é verdade. Pois é verdade, ele dorme pouco também. Mas isso é matéria que pode ficar claramente para um dos próximos programas. Chegamos ao final da edição do Think Tank desta semana, o programa em que nós analisamos a semana política e económica pela voz destes dois senhores que você acabou de ouvir. Esta semana analisamos toda esta problemática do dissolve Parlamento, não dissolve Parlamento. Para as próximas semanas teremos seguramente um destes temas, nomeadamente este que o Jorge estava aqui a falar. Para o final, fica o pedido de sempre. Primeiro, lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizalidade. O pedido é sempre o mesmo. Fazer partilha nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Quanto a nós, voltaremos daqui a uma semana pelas 17h30 e eu estarei de novo consigo amanhã às 8 da manhã para lhe atazanar o juízo. Fique bem, até amanhã às 8.